Meu nome é José Roberto Melo e nós estamos aqui de volta para estudarmos alguns assuntos polêmicos que estão no nosso dia a dia e a respeito do qual nós ficamos com várias dúvidas, né, sobre como nos posicionar diante deles. Então, o tema que eu vou trazer para vocês hoje, o nosso estudo, né, de santa ignorância, da santa ignorância, né, é o problema da tradição. Afinal das contas, vale a pena a gente cultivar a tradição ou não? Ou não achamos que tradição não vale nada, não tem nenhum valor? Eu digo isso porque há pouco tempo eu vi houve um apelo feito por determinadas pessoas da nossa sociedade, influentes, que falavam na necessidade dos mineiros manterem a sua tradição, inclusive até mesmo dos belo-horizontinos. Então, vamos ver se vale a pena ser tradicionalista e até onde vai isso, ou se não vale a pena. Então, de imediato, nós temos que lembrar o seguinte: em Belo Horizonte, nós temos o nosso carnaval, que vale a pena, evidentemente que vale a pena, é óbvio, a gente manter a tradição do carnaval, porque o carnaval está crescendo em Belo Horizonte, é uma festa tradicional, todo ano, muita gente participa, cria empregos, gera renda, ajuda muito os hoteleiros, ajuda muito o pessoal dos bares, restaurantes. Então, é uma festa animada. Isso aí é uma tradição que certamente a gente deve manter, né? Juntamente com esse carnaval, com essa tradição, nós devemos manter também a tradição, pelo menos eu entendo assim, das festas religiosas, né? Nós temos festa de São Judas Tadeu, temos a festa da padroeira de Belo Horizonte, a Nossa Senhora da Boa Viagem, nós temos festa do São Cristóvão, que é dos motoristas, todo ano. Então é bom que essas festas se repitam, né, que as novas gerações continuem a fazer essas festas, porque elas fazem parte da cultura do povo. E quanto a elas, a tradição é certamente uma coisa muito bem vista e muito bem-vinda, né, para nós, para a nossa cultura. Agora, nós temos que tomar cuidado, por outro lado, com a tradição, para não deixar que a tradição funcione como um freio às inovações, né, gerando preconceitos e uma série de outras coisas mais. E nós temos que lembrar o seguinte: tem determinadas coisas na nossa sociedade que nós não queremos que seja tradição. Então, eu vou me lembrar aqui de uma delas. O Brasil, não sei se vocês sabem, foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Então, nós fomos as últimas pessoas no mundo, os brasileiros, a terem escravo. O que é um negócio completamente, um negócio horripilante, né, do ponto de vista social, né? Esse tipo de tradição eu não quero, de jeito nenhum. Meu avô, para vocês terem uma ideia, eu não sou tão velho assim, eu estou só com 79 anos, não sou tão velho. Então, meu avô tinha escravos, meu avô, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, é um negócio relativamente recente, né? A gente ter abolido a escravatura, ter parado de olhar para uma pessoa como se ela não fosse um ser humano, fosse objeto de comer, é um negócio horrível, né? Então, essa tradição eu não quero, não. Bom, de jeito nenhum, né? Essa sociedade escravagista, que tinha uma série de cerimoniais, né, de cerimônias relacionadas com procedimentos relacionados com a escravatura, ninguém quer essa tradição. Outra coisa que nós temos que lembrar também, já que nós somos mineiros, e eu estou falando só de Minas Gerais,
O nosso maior herói, que na realidade é o maior herói do Brasil, né? Não só de Minas, como Tiradentes, o que ele fez? Ele morreu para romper uma tradição. Havia uma tradição que nós éramos colônia de Portugal, Portugal dominava a gente a ferro e fogo, e a tradição era essa, né? Nós tínhamos que dar o nosso ouro, a coroa portuguesa saqueava, né? Na cara de pau tal, saqueava as nossas riquezas, punha nos navios e levava para Portugal. Nós temos ouro mineiro lá espalhado pela Europa toda, né? Até hoje. Então o Tiradentes se revoltou contra esse tipo de coisa, acalentado pelas ideias do iluminismo daquela época, 1700, e acabou sendo enforcado, esquartejado, porque se revoltou contra aquela tradição. A gente começa a ver que a tradição nem sempre ela tem que ser preservada. Você querer preservar uma tradição a ferro e fogo, você cai no reacionarismo, né? Que é aquele poder que inibe qualquer mudança, né? Então, veja bem, a Tiradentes foi o nosso herói que foi contra a tradição. Outro grande herói nosso, mineiro, que também se revoltou contra a tradição, enfrentou a tradição, foi Santos Dumont. Santos Dumont, quando falava em avião, eu quero voar, todo mundo ficava rindo dele, né? Quer dizer, ele não contou com a ajuda de ninguém, né? Não apareceu ninguém para avalizar o programa do Santos Dumont, né? O governo muito menos. Então, o Santos Dumont, ele ousou desafiar uma tradição que era o automóvel. O automóvel é a bicicleta, né? Que tinha sido criado também tinha pouco tempo, né? Ele desafiou a tradição. O nosso grande Santos Dumont, o nosso grande inventor, que tem fama universal, né? E criou o avião, e voou com o avião. Então, mais um exemplo que nós temos em que a tradição não foi rompida, foi rompida a tradição, para a alegria do mundo, que o avião hoje, né, não precisa nem falar, né, da importância do avião. E nós temos, continuando nessa trilha, né, de mineiros, nós temos o nosso grande mineiro, o nosso grande estadista, que foi Juscelino Kubitschek. Juscelino foi um político que rompeu com a tradição. Primeiro, a criação de Brasília, uma coisa totalmente nova, né? Que ele bancou por conta própria. Segundo, ele ter se cercado de pessoas que não teriam oportunidade junto a outros governos. Então, Oscar Niemeyer era um sujeito de 20 anos, 20 e poucos anos, quando criou o nosso maior monumento que nós temos em Belo Horizonte, que é a Pampulha, né? O Oscar Niemeyer projetou a casa de baile, projetou lá aquele coisa que se transformou num museu de arte moderna, né? Seria o Cassino da Pampulha na época, né? E ainda abriu o caminho para o Portinari, fez a igrejinha, né, da Pampulha, que é um monumento festejado no mundo inteiro, né? Ainda abriu o caminho para o Portinari, que também era um pintor de expressão universal, né, que ilustrou a igrejinha da Pampulha, né? Então o Juscelino era um político. Quem dera que nós tivéssemos mais Juscelinos no Brasil, né? Não tivemos mais. Eu costumo dizer o seguinte: as únicas coisas realmente importantes e boas que existem em Belo Horizonte foi o Juscelino que fez. A Pampulha, a Biblioteca Pública, o prédio do Niemeyer, etc. Os prédios. O Colégio Estadual, onde eu estudei, Central,
que é uma obra-prima de arquitetura, vem gente do mundo inteiro até hoje ver. Ainda teve um detalhe, o Juscelino, ele preservou, durante o mandato dele, ele preservou a democracia. Essa sim que é a grande tradição que nós temos que manter. A tradição democrática, que nós estamos, está nos custando muito, mas estamos mantendo a duras penas, né? A Constituição de 88 e a democracia. Bem, além do Juscelino, nós temos em Minas Gerais, nós temos o maior escritor da língua portuguesa moderna, que é o Guimarães Rosa, que é também alguém que enfrentou a tradição. Na época do Guimarães Rosa, o modelo de literatura, o modelo de ficção, era o modelo francês. Nós escrevíamos à la francesa. O Guimarães Rosa veio com uma coisa completamente nova, desmontou tudo, escreveu livros, criou uma linguagem, um negócio que até hoje desafia o mundo inteiro. Enfrentou a tradição e passou por cima dela e criou um novo modo de escrever o Brasil. E atrás dele veio Carlos Drummond de Andrade, que também é o maior poeta brasileiro moderno, não existe outro. Tem o Guimarães Rosa, tem o João Cabral de Melo Neto, são grandes poetas também, mas com uma obra extensa igual do Carlos Drummond, não tem, né? Tem até o Vinícius Moraes, né? O Carlos Drummond é outro que passou por cima da tradição, veio com uma poesia completamente nova, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, muito mais vasto é o meu coração. Olha, quer dizer, no dia que o Carlos Drummond mostrou isso para a turma, todo mundo caiu de costas, né? Esse cara tá avacalhando nossa poesia, né? A poesia era um negócio todo cheio de métrica, ainda havia os parnasianos, né? Que faziam aqueles sonetos todos. Então o Carlos Drummond quebrou aquilo tudo, jogou aquilo para cima, né? E não só ele, né? Ele e um grupo, mas ninguém tinha a genialidade dele, né? Então, gente, é mais um caso em que a tradição não ficou muito bem no filme, né? Ao contrário, ela foi ultrapassada. A tradição foi ultrapassada. E vamos continuar falando a respeito desses desafios que a inovação sempre faz em relação à tradição, porque são os dois pesos, tradição de um lado e inovação do outro. Uma sociedade sadia tem que ter tradição e tem que ter inovação. E não pode deixar que as duas fiquem digladiando. Não. Elas não têm que se enfrentar. Isso é o ideal. Mas, na realidade, se enfrentam. Então, vamos citar mais um caso. Futebol é a nossa tradição futebolística, né? Nós jogávamos de um jeito, até que um dia apareceu, com menos de 20 anos, jogando um futebol que ninguém nunca tinha visto na vida, né? Que foi o Pelé. Pelé inovou o futebol, né? Com aqueles dribles dele desconcertantes, aquelas bolas, aquele negócio de ele matar no peito, que ninguém conseguia fazer aquilo. O Nilton Santos falava, se você for marcar o Pelé e eles jogarem a bola, você não entra nele não, que você vai tomar o drible, né? Espera ele matar a bola, que ele mata a bola no peito, aí depois que ele botar no chão, aí você vai nele, vê se você consegue alguma coisa. Nilton Santos foi considerado um dos maiores backs do mundo, né? E o futebol, a partir de Pelé, nunca mais foi o mesmo, né? Nós tivemos há pouco tempo o sujeito que eu, particularmente, reverencio inteiramente, que eu conheci pessoalmente, foi o Tele Santana, um técnico maravilhoso, que tinha uma concepção totalmente moderna de futebol, né?
uma pessoa que inovou o futebol completamente. Não tinha mais pancadaria. O futebol do Tele era um futebol de o time atacava. Rompeu com aquela tradição estática do futebol, que era formado de dois back, um back central, dois laterais. Os laterais, ninguém tem mais posição, né? Então veio a seleção holandesa de 1974, o back chutava no gol, o ponta defendia, que aliás é o futebol moderno, é o futebol que nós temos até hoje, né? E que o time tem que ter. Acabou aquele negócio estático. Mais uma coisa que nós rompemos com a tradição, ficamos com a inovação. Só para terminar, eu vou lembrar a vocês o seguinte: a maior obra que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos, em termos econômicos, em termos de economia, que é uma coisa importantíssima para nós, porque nós somos um país que precisamos de uma economia cada vez mais dinâmica. A parte que melhor funcionou na nossa economia foi, todo mundo sabe hoje, foi o agronegócio. Hoje, o Brasil é certamente um dos maiores produtores de alimentos no mundo. Já estão dizendo que o Brasil é o celeiro do mundo, porque nós alimentamos um monte de gente, inclusive a China, né, que tem 1 bilhão que nós vendemos de frango, de carne para a China, é um negócio assim absurdo, né? Passamos os americanos, que não aceitam de jeito nenhum, né, ter sido ficado para trás na carne, no milho, soja, etc, etc. Gente, quando eu era jovem, o Brasil, nós tínhamos uma agricultura familiar fraquíssima, não produzia coisa nenhuma. Eu vou lembrar para vocês vão até rir. Eu comi muita carne de baleia, sabia disso? Por quê? Porque não tinha carne, acabou a carne no Brasil. Agora você vê, um país desse tamanho, acabou a carne, não tinha carne. Então o governo foi obrigado a importar carne de baleia e vender barato, né, para a população. Todo mundo comprava carne, mas eu comi muita carne de baleia, que é uma porcaria de carne, não vale nada. Mas a gente tinha que comer a carne, entendeu? Quer dizer, aquela tradição nossa de agricultura familiar, Deus me livre daquilo. Ó, não estou falando mal, não. Nós temos que ter a agricultura familiar, temos que pagar a família, todo mundo sabe disso. O governo tem que entrar, favorecer, né? Favorecer, subsidiar, igual fazem na França, né? Agora, nós não podemos querer que a nossa agricultura seja colocada nos termos de agricultura familiar, nunca. Deixa o agronegócio. E para concluir o nosso estudo sobre a tradição, eu vou lembrar vocês a situação do Japão. O que aconteceu no Japão? O Japão era um país todo com uma tradição guerreira. O japonês era agressivo. Vocês leem os livros, veem os filmes sobre a época dos samurais. O Japão agredia. Era normal o sujeito andar com espadim e resolver seus problemas lá na hora, né? Qualquer coisa, saía morte, aquela coisa toda. Era um país guerreiro. Moral da história: perderam a guerra, invadiram a China, mataram 30 milhões de chineses na guerra, perderam a guerra e foram ocupados pelos Estados Unidos. E o Japão, desde 1945, não tem nem exército, para vocês terem uma ideia. Como é que eles romperam a tradição guerreira, que era uma tradição que levou o país para o buraco, levou o país para as 2 bombas atômicas.
de Nagasaki e Hiroshima. A única coisa que eles ganharam foi bomba na cabeça. Então acabou aquela tradição guerreira, aquilo foi abolido. O Japão hoje é um país maravilhoso, que ninguém mais fala em guerra, nem em coisa nenhuma. O Japão é um país totalmente voltado para o trabalho, para conquistar mercados e tudo mais. Então é o exemplo vivo do que uma tradição ruim deve ser necessariamente rompida. Tá? Então, nós vamos ficar aqui resumindo tudo que foi dito. Nós temos que lembrar o seguinte: existe a tradição que deve ser preservada, as boas coisas. Eu acredito que a maior tradição brasileira no momento é a democracia. Nós temos que preservar a democracia de qualquer jeito, e estamos preservando. E temos do lado dela, temos a inovação, que às vezes, né, entra em atrito, e não devia entrar em atrito. Nós temos que saber fazer essa transição de um modelo para o outro, sem precisar haver esse tumulto, essa guerra. Não? Então, é isso que eu tinha a dizer a respeito desse tema da tradição. E vamos aproveitar, né, que nós estamos na época das festas juninas, né? Vamos assistir às nossas festas juninas, às nossas quadrilhas, vamos tomar o nosso quentão, que é muito bom, né? Meu avô já tomava quentão, né? E vamos preservar tudo isso. Acho que vai ter, dentro de pouco tempo, vai ter um festão ali na Praça da Estação, né? Que a prefeitura, que é o São João, né? São João, São Pedro, que negócio. Arraial de Belô, né? Arraial de Belô, maravilhoso. Então, isso é uma tradição que deve ser preservada. É isso aí. Se você gostou do episódio da tradição, curta, compartilhe e acione o sininho das notificações. Muito obrigado.